e eu já vi sacrifício de cordeiro em ritual muçulmano na Jordânia. É a pior coisa que tem. Grita muito. Ele não grita. Cordeiro não grita? Ele não grita. É diferente do porco? Não grita, mas Ele chora. Mas ele chora, é uma coisa... Nossa, gente, é horrível. Um dia que a gente estiver junto, a Laura tem no celular dela as filmagens, porque eu não tenho coragem de ter. A Laura foi mais forte do que eu para isso. Rapaz, matar um cachorrinho, por dantesco que seja, não é tão ruim como ver matando. O bichinho fica assim, e os outros veem que vão ser os próximos, que eles fazem uma matança coletiva, e o cara chega assim, e alguns não morrem na hora, né? Ele fica assim agonizando ainda, e olhando para o camarada com uma carinha assim, por que você está fazendo isso comigo? Adão deve ter ficado assim, o que é isso? Sim. E Deus falou assim, eu vou perdoar vocês. Mas para eu perdoar vocês, alguém vai ter que pagar o preço. E onde que estava Deus na hora que eles estavam conversando com a serpente? Com certeza, como está em todo lugar, Deus estava ali vendo. E aí que está a questão. Essa pergunta me abre espaço para uma coisa. Se naquela hora Adão tivesse falado assim, Senhor, me ajuda que eu estou caindo, todo o céu teria intervindo na hora para salvar Adão. Mas na hora da queda, ele não orou a Deus, ele não pediu ajuda. Ele ficou lidando com o dilema, só ele e o dilema, só ele e o dilema. Ele e o dilema. E Eva a mesma coisa. Eva é a tentação, ele e o dilema. Ele e o dilema, ele não pediu socorro a Deus. E quando Deus veio, porque essa é uma coisa que a galera tem que entender. Eu já vi muitas pessoas ateias que ficam ridicularizando. Que Deus é esse que é satisfeito com sangue? Isso é culto primitivo, não sei o que. Não entende o que é aquilo que em alemão nós chamamos de Heilsgeschichte, a história da redenção. Para que o pecado fosse realmente perdoado, alguém tinha que sofrer a consequência eterna. Então Cristo, quando veio morrer na cruz do Calvário, ele veio morrer por Adão e Eva e toda a humanidade. E aquele primeiro cordeiro que foi morto no Éden foi apenas o primeiro de uma série de cordeiros que haveriam de ser mortos no ritual do santuário, que esse é um tema legal, a gente está falando de temas aqui, estudar o santuário, o processo do santuário. Eu posso fazer uma miniatura aqui, a gente explicar. Legal. Por que sempre Israel mandava matar cordeiro, o cordeiro da Páscoa? Eles estavam simbolizando o Messias que haveria de vir. E quando Jesus vem, que João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão, e ele vê Jesus passando, João Batista fala o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é até uma parte da missa para os que são católicos e que está no Evangelho de João. Ele é o Cordeiro de Deus. E quando ele morre na cruz do Calvário, que ele fala, está consumado, ou seja, agora eu cumpri. E aí é interessante que o véu do santuário rasga de alto a baixo. Que eu interpreto o seguinte, os judeus, quando alguém morre na família, ele rasga a veste. É como se o próprio Deus estivesse mostrando a angústia dele. E mesmo que os judeus não reconheçam Jesus como Messias, olha que ironia da história. Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos e nunca mais reedificado, de modo que os judeus hoje não oferecem mais sacrifício de cordeiro. Até os judeus, mesmo não aceitando que Jesus era o Messias, ainda de maneira involuntária, eu posso dizer assim, inconsciente, sei lá, eles estão dizendo para o mundo, o cordeiro veio, o Messias veio, porque o sacrifício de cordeiros era até a vinda do Messias. Uma vez que o Messias viesse, não precisava mais fazer esse sacrifício. E só para fechar meu comentário aqui, para não ficar mais longo ainda, por isso que hoje eu não preciso mais matar cordeirinho, porque o cordeiro veio.